Esse vídeo é para você, coordenador pedagógico, que quer auxiliar e ajudar os seus professores que estão em sala de aula. É bem possível que você já tenha vivenciado a docência e que hoje desenvolve aí um cargo de liderança. E por mais que você tenha várias atividades ao longo do seu dia, sejam elas administrativas, mais pedagógicas, você tem que sim ter esse olhar mais voltado aí para os seus professores. E eu percebo que essa é uma preocupação recorrente. Então eu espero que com esse vídeo eu também possa estar te auxiliando. Vou te passar 3 dicas, 3 orientações. Então, a primeira dela se refere aí a questões das reuniões pedagógicas. E eu gostaria que você avaliasse 3 questões, 3 quesitos. Qual é a frequência, os objetivos e o ambiente? Primeira questão é a frequência, a periodicidade dessas suas reuniões pedagógicas. Como que tem sido? E aí varia muito de escola para escola, né? Tem sido várias, tem sido muitas, ou tem sido tão poucas que você nem se lembra mais. Então é importante que você mantenha uma frequência, né? Mas juntamente com objetivos, com objetividade. Recentemente eu fiz uma enquete lá no Instagram, né? E os professores levantaram a seguinte questão, né? 74% dos professores consideram reuniões pedagógicas improdutivas. Então, talvez seja aí por uma falta de objetividade, tem muita coisa que você pode sim resumir em um e-mail e tá encaminhando para os docentes. Lógico, muita coisa não, você precisa estar todo mundo ali presente, envolvido, a participação, mas veja aí qual é a questão, né? Qual é a frequência que você tem utilizado, preparado essas reuniões pedagógicas e quais são os objetivos que você quer atingir com essas reuniões. Então, é bem provável que os professores fiquem lá sentados, né? Às vezes, reuniões prolongadas, eles ficam pensando, nossa, tenho tanta coisa para fazer, tenho que planejar a aula, tenho que corrigir prova, tenho que fazer isso, aquilo, um monte de coisa, e eu ainda tenho que estar sentado aqui ouvindo ele falar, né? Então, consiga aí avaliar a frequência e o objetivo das suas reuniões. Faça cada vez mais reuniões que sejam produtivas, que sejam relevantes e necessárias aí para o trabalho do docente. Uma outra coisa também importante é o ambiente. Tenho recebido muitas mensagens falando, eu tenho procurado lugares diferentes, pizzarias, padarias para fazer planejamentos, reuniões pedagógicas. Isso é muito interessante. Mas tudo que a gente faz uma única e exclusiva vez ou poucas vezes, a gente não tem um resultado contínuo, né? A gente não tem uma certa constância, então isso a gente não consegue medir, tangibilizar. Então é importante que sim, você prepare aí o ambiente, seja na própria escola, o que é muito legal também é você fazer essas reuniões fora da escola, mas veja aí qual é a frequência dessas reuniões. Novamente a gente tem essa questão, porque tudo que tem uma única e exclusiva vez não tem aí uma questão a longo prazo, a gente não consegue ter realmente resultados, surgir efeitos nessa questão. Mas lembrando que é importante sim você variar, modificar esses ambientes, porque aí saindo um pouco do ambiente da escola, né, o professor realmente consegue respirar novos ares, conversar talvez sobre outros temas, outras coisas, é interessante sim, mas veja aí qual é a frequência. A segunda questão a segunda dica é referente aí aos feedbacks. Com que frequência você, coordenador, tem dado feedbacks para os seus professores? Novamente, nessa enquete foi feita, né, levantada essa questão de que 75% dos professores não recebem feedback com regularidade. E essa regularidade eu tô pensando aí em torno de 3 a 4 meses para que você mantenha realmente algo interessante e produtivo quando a gente fala em feedbacks. E não chame somente o professor para falar talvez de pontos negativos ou que ele tem que melhorar, mas feedbacks tem todo um contexto, né? Você pode chamar ele para sempre focando não no que ele é, né, nesse quesito pessoa, mas sim no que ele fez, qual foi o resultado, qual foi o desempenho, o comportamento dele durante esse período analisado. Então, primeiro peça a opinião dele, o que ele fez de positivo, o que ele fez de negativo, e aqui entra também um fator muito importante que é a escuta, o quanto você tem realmente escutado
os seus professores. Realmente, o quanto você tem contribuído para o trabalho docente mesmo, né? Então, com os feedbacks, isso ajuda muito. Então, sempre é importante você ter realmente essa regularidade. Não só para falar sobre coisas positivas e não só para elogiar. E sim aí para você ter um acompanhamento do desenvolvimento desses professores. Então, é sempre importante que no feedback você descreva o que aconteceu e qual foi o impacto disso. Então, é importante, novamente, você está observando quais são as atividades, quais são os comportamentos desse professor. E lá no final você pode estar perguntando como que eu posso estar te auxiliando, né? Ou quais são as formações que você gostaria de fazer, que são interessantes para o seu desenvolvimento profissional, né? Na sua atuação profissional. E por fim, então, a terceira dica é realmente essa questão, quanto você está escutando e o quanto tem tido formações que o professor realmente precisa. Recentemente eu estive numa escola, desenvolvendo um trabalho psicológico e ouvindo os professores, eles estavam tendo um tipo de formação, aos sábados, e eles precisavam de uma formação que era de educação inclusiva. Quase todos me falaram isso, né? Que precisavam dessa formação. E eles estavam tendo outro tipo de formação. Então, entende essa questão? Quanto é importante você realmente ouvir, escutar esses professores. E também, a terceira e última dica é trabalhar realmente essas formações que os professores realmente precisam. Então, me falem aí quais dessas 3 dicas você mais gostou e quais delas você já vai implementar aí, na sua vida de coordenador pedagógico.